Bom dia a todos vocês que estão me assistindo. Vamos para mais uma live dessa maratona do MPC. Eu agradeço muito a companhia de vocês que estão tomando um tempinho de vocês nessa manhã, ou em todas essas manhãs. Durante 2 semanas, né, a gente vai estar ali o tempo todo martelando na cabeça de vocês o MPC e outros assuntos relacionados ao MPC, mas, sobretudo, também sobre a vida, tá? Eu agradeço muito a companhia. Me falem aí de onde que vocês estão me assistindo, se vocês são novos. Hoje a gente vai fazer uma live com atendimento ao vivo, tá? Então, para quem não sabe, para quem nunca viu, né? Vocês podem ter a oportunidade de ver hoje como que eu faço um atendimento ao vivo. E a gente, né, atende. Eu falo muito para os meus alunos, principalmente, que a gente atende, nós precisamos de conhecimento, de estudo, mas, sobretudo, quando a gente tem já o conhecimento, nós temos o estudo, nós também vamos atender com o coração. E quando a gente atende com o coração, é transformador. Teresina, Piauí, né? Quando a gente atende com o coração, é transformador, porque nós, algumas vezes, né, a gente vai tentar lembrar, meu Deus, qual que é a patologia desse paciente, né? Qual que é o sintoma relacionado a essa patologia? E aí a gente fica pesquisando na cabeça, mas quando a gente sai da cabeça e vai para o coração, tudo se transforma, né? Então, deixa eu ver aqui de onde que vocês são. Laranjal, Paulista, São Paulo. Então, hashtag terapia do futuro. Quem quer participar do atendimento ao vivo, você tem mais chance de participar assim, tá? O atendimento ao vivo de hoje é, sobretudo, de alguma pessoa que tem problema com obesidade, né? Que já fez tratamento e não conseguiu, ou que quer entender um pouco mais sobre a causa, né? O que está por trás dessa sintomatologia, tá? Então, quem quiser aí, quem tiver alguém aí que tem problema com obesidade, ou se você quiser compartilhar essa live com o maior número de pessoas possíveis, compartilhe essa live, tá? Assim você vai ajudar muita gente. Tem um aviãozinho aqui embaixo e a gente vai compartilhar para o maior número de pessoas, tá? Vou colocar agora o tema da live. E o tema da live de hoje é o segredo da autocura é enxergar além dos sintomas. Pronto, coloquei o teminha aqui para vocês, só para vocês entenderem. Então tá. Primeiramente, eu quero saber se vocês sabem o que é autocura, né? Qual que é a diferença de cura e de autocura? Quem sabe aí qual que é a diferença de cura e de autocura? Quem que sabe a diferença de cura e de autocura? Vão escrevendo aí, tá? Vou falando aqui, mas vocês vão escrevendo, compartilhando comigo. Então, até porque essa live eu quero muito que vocês participem, eu quero muito que vocês entendam, que vocês interajam, então, sem medo, né? E não importa se você é aluno, se você não é aluno ainda, eu quero que vocês interajam comigo. A diferença da cura para a autocura é que, na verdade, a cura, ela depende muito do outro, né? Eu vou no médico e eu vou lá e quero que ele me cure, certo? Eu quero que ele me cure do câncer, quero que ele me cure e tire algo de mim, alguma dor que eu estou sentindo. E muitas das vezes, né, nós queremos essa autocura de forma passiva. Aliás, nós queremos essa cura, a cura tem a ver com passividade. Eu não faço nada e simplesmente eu espero o outro fazer alguma coisa. Os grandes milagres, né? Mas, se a gente for entender a história, principalmente a história bíblica, né? Nós vamos entender o que é a autocura. Vocês lembram quando Jesus curava as pessoas? Não sei se vocês todos são religiosos, mas eu sou. Então, algumas vezes eu vou falar aqui de Deus, de Jesus, de algumas passagens bíblicas, tá? Não decoro passagem bíblica, mas eu vou falar algumas coisas. E vocês lembram, né? Quem aqui acredita nisso?
e eu acredito que todos que me seguem acreditam. Então, quando Jesus curava as pessoas, ele falava, levanta-te e anda, né? A tua fé te salvou. Ou seja, o que ele estava falando? Quando ele falava isso, o que ele estava dizendo? E, gente, ele estava dizendo, olha só, isso é a tua fé. Eu fiz alguma coisa, mas a tua fé te salvou, né? Ou seja, você teve fé, você acreditou e você deu o passo. O que mais ele falava? Vá e não peques mais. O que é isso, Dalila? Vá e não peques mais. Tem a ver com eu preciso mudar a minha realidade. Porque se eu não mudar a minha realidade, dificilmente eu vou me autocurar. Dificilmente eu vou realmente permanecer nesse processo de cura, né? Vá e não peques mais significa eu vou lá, eu faço, eu mudo o ambiente. Em outras palavras aqui para a epigenética, eu mudo o ambiente e assim tudo muda. Então, a cura é passiva. A autocura é um processo interno e que depende dos nossos pacientes, depende da pessoa, depende, claro que depende de nós terapeutas, tá? Mas também vai depender do outro. O outro precisa querer, o outro precisa fazer os movimentos. Nós não somos deuses, tá? Eu sempre falo para vocês que são alunos e para vocês que não são também. Essas aulas, gente, é para quem, né, sei lá, você quer ser meu aluno ou você não quer ser meu aluno, mas tá gostando do meu conteúdo ou quer se beneficiar com o meu conteúdo, não importa, tá? Esse conteúdo é gratuito exatamente para que todas as pessoas se beneficiem. Então, eu sempre falo que nós, terapeutas, nós não somos deuses, né? E a gente precisa acreditar que o outro tem a força necessária para se autocurar. O outro tem a força e o movimento necessário para melhorar de vida, né? Nós vamos fazer muita coisa, nós vamos informar qual que é o conflito biológico que está relacionado àquele problema de saúde. Nós vamos, inclusive, sugerir algumas mudanças na vida dele, mas as mudanças vão depender dele, não vão depender da gente. E muitas das vezes, algumas mudanças que a gente sugere não cabem ali para o paciente, e tá tudo certo, tá? Então, nós precisamos respeitar o outro e concordar também com o que o outro quer, com o destino do outro. Isso é a verdadeira autocura. E vocês lembram também que Jesus falava assim, ele principalmente, eu vou falar aqui de um trecho da Madalena, no momento que a Madalena estava surtando ali, né, alguém chegou lá para Jesus e falou assim, Jesus, olha só, você não vai curar ela? Não, ela não me pediu. Exatamente assim. Então, o segredo para a autocura, primeira coisa é a autocura. E a autocura vai depender não só do terapeuta, vai depender da pessoa. Até porque algumas pessoas que veem o meu conteúdo, elas se curam sozinhas, não precisam de um terapeuta para elas melhorarem, né? Algumas delas me mandaram depoimento, né? Teve uma de Portugal, teve uma de Teresina, teve várias pessoas já me mandaram depoimento, né? Dizendo, Dalila, eu melhorei só aquilo que você falou numa live, ou eu fui maratonar no seu YouTube e melhorei, né? Por que elas conseguiram fazer esse movimento? Porque bastava mudar uma chave, bastava se autoconhecer para autocurar. Então, o segredo para a autocura, primeiro, é a autocura, é você saber que depende do paciente e depois é olhar além do sintoma, né? A gente precisa entender, gente, que os sintomas, toda doença, ela acontece em 3 níveis: cérebro, órgão e a psique. O que é psique? Tem a ver com a percepção que eu tenho do ambiente. Então, quando eu falei do trecho de Jesus, vá e não peques mais, tem a ver com vá e mude o seu ambiente. Se transforme em relação ao seu ambiente. Mude a sua percepção. Quando você muda a percepção, tudo muda, né? Quando você muda a percepção, tudo muda. E aí vocês vão entender, vocês aí, né, que são terapeutas do futuro, ou que são futuros terapeutas do futuro, vão entender que quando você fala uma coisa para o paciente, na primeira sessão, e se aquela informação for coerente, e se aquela informação for feita com muito amor,
e se for coerente para o paciente, e se ele conseguir mudar a chave ali na cabeça, tá? Porque muitas das vezes ele não consegue mudar o ambiente logo, né, logo de primeira, mas ele consegue se mudar em relação ao ambiente, né? Então, além dessas três informações, né, dessas três origens da doença, tem também, né, que a gente precisa entender que a maioria das doenças, elas têm origem emocional. Uma outra parte das doenças, né, uma parte mínima, acontece de origem traumática, né, de origem físico mesmo, trauma físico, a pessoa caiu, quebrou a perna. A pessoa teve um acidente, fraturou tal coisa. E a outra parte é toxicidade. Nós sabemos que os medicamentos estão acabando com as pessoas, né? Claro que os medicamentos são necessários. Quando necessários, eles precisam ser utilizados. Mas quando não forem necessários, infelizmente, nós vamos estar ali tapando o sol com a peneira. Por quê? Porque vocês, que são meus alunos ou não, vocês sabem, né? E eu falo aqui sempre que quando a gente toma um medicamento, o que que faz? O que que acontece? Nós mudamos a biologia. É como se a gente tivesse um quebra-cabeça e eu tenho, né, aquelas peças bonitinhas do quebra-cabeça. Então, quando a gente quando nós colocamos o medicamento, quando a gente toma o medicamento, o que que faz? Aquela peça do quebra-cabeça que está mais ou menos aí com perda de vitalidade, o medicamento vai substituir por uma peça diferente. Mas a gente sabe que essa peça que vai ser diferente não vai ser igual àquela original. Então, vai mudar toda a estrutura celular, né? Então, vão ter efeitos biológicos. E esses efeitos biológicos, a gente sabe que pode ser uma simples dor de cabeça até morte. E aí, o que que as pessoas normalmente fazem? Elas tomam medicamento, né? Ou seja, imagine que eu estou tomando medicamento aqui para, sei lá, para uma dor no estômago. Ok, esse medicamento vai me dar muita dor de cabeça. Só que eu não percebo, eu não conheço muito, eu nem li a bula, e aí eu vou lá no médico, eu tô com essa dor persistente, vou lá no médico, tomo um remédio para dor de cabeça. E esse remédio para dor de cabeça vai me gerar uma tontura. E aí eu vou lá no médico e tomo outro remédio para tontura. O que que eu tô fazendo? Tô me enchendo de toxina, né? Toxina medicamentosa. E o que que essas toxinas vão fazer? Vão encher o meu corpo de toxicidade. Então, eu vou estar cheia de toxina e além dessas toxinas fragilizarem a minha saúde física, também podem fragilizar a minha saúde emocional, né? Quando eu percebo que cada vez mais eu tô doente, daqui a pouco eu posso entrar em depressão, porque eu tô só piorando, não tô melhorando. Eu conheci uma pessoa, eu vou até ver se eu encontro a foto dela, mas é uma velhinha já de quase 100 anos. Encontrei ela no restaurante e, por coincidência, o filho dela era amigo de uma tia minha e eu comecei, não sei por que, ela começou a falar. Ela disse assim: eu nunca tomei remédio na vida e nunca senti uma dor na unha. Eu achei super interessante. Vou ver se eu acho a foto dela aqui para vocês e eu vou postar. E vocês que estão me assistindo, vocês vão entender do que se trata essa postagem. Vou colocar lá um texto e vocês vão me falar qual que foi o insight que vocês tiveram dessa live de hoje, tá? Então, eu acho muito interessante que a gente saiba isso, gente. Terapeuta também se trata disso, até porque nós vamos tratar as pessoas, nós vamos tratar o corpo, a mente e as emoções. Basicamente, né, isso tudo que eu tô falando é enxergar além dos sintomas, né? Porque o paciente vai chegar para mim com uma dor no estômago e talvez ele vai estar cheio de toxicidades. E aí, o que que eu vou fazer? Não sei. O que que você faria, né? No meu caso, eu passaria, por exemplo, uma limpeza do fígado para ajudar esse paciente a assimilar tudo aquilo que eu vou fazer nele, certo? Porque se ele está cheio de toxicidade, provavelmente aquilo que eu vou fazer com ele dificilmente vai agir 100%.
Então, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu também vou passar uma limpeza do fígado. E eu também posso mobilizar o sistema nervoso autônomo nele através do MPC de cura, tá? Então, assim, nós precisamos entender além dos sintomas. Isso é que vai fazer com que o paciente realmente chegue aí a entrar no processo de autocura, tá? E, por exemplo, o paciente chega para mim, né, com uma dor no estômago e ele não tá com toxicidade. O que eu vou fazer? Mas pode ser que você seja coach, pode ser que você seja psicólogo, pode ser, e você não trata disso, certo? Não tem problema. Não tem problema, porque isso está relacionado sim com o emocional. E aí você vai entender que esse paciente, né? Aí, sei lá, você vai aprender a datar. Se você um dia for meu aluno, mas se os meus alunos estiverem assistindo aqui, eles já sabem fazer isso. A gente vai aprender a datar e vamos saber a origem daquele sintoma. E aquela origem, aquela raiz, que não é a dor no estômago, amigos. Tem a ver com o quê? O estômago está relacionado aí com perdas de território. Perdas de território no sentido assim, ó, me roubaram alguma coisa, fizeram alguma coisa comigo, né? Me roubaram uma herança, me tomaram o meu marido, né? Pode ser assim, eu não consigo digerir tudo isso de feio, de sujo, de ruim que está acontecendo na minha vida, né? Então a gente precisa entender qual que é a origem disso para nós conseguirmos autocurar os nossos pacientes. Se a gente não conseguir entender isso a fundo, dificilmente a gente vai conseguir ajudar as pessoas. Se o paciente chegou com uma dor de cabeça, eu preciso saber se essa dor de cabeça é frontal, se é temporal, se é occipital. Para quê? Para eu começar a entender. Se é uma dor de cabeça frontal, tem a ver com uma desvalorização, principalmente intelectual. Tem a ver aí com grandes medos frontais, né? E aí eu vou observar o que está acontecendo, o que aconteceu com esse paciente que ele está ali se sentindo desvalorizado intelectualmente, né? Datar é fundamental, exatamente, Dena. Exatamente. Datar é fundamental. Se você for terapeuta do MPC, vai aprender. E a gente vai datar esse problema, né? E vamos saber a causa principal. Quando a gente data, sabe a causa principal, nós conseguimos aí, né, liberar e ajudar esse paciente a se autocurar. E sim, já na primeira sessão, tá? E, claro, para algumas vezes, esse processo de cura, ele vai ter também algumas reações, que a gente sabe aqui no MPC que quase todas as pessoas, né, que estão ali no processo de cura, elas vão ter reações, né? Aliás, a grande maioria das doenças, elas estão na fase de cura, só que muitas delas, o que acontece? Eu estou na fase de cura, sinto a dor no joelho, o que eu vou fazer? Eu vou no médico, me encho de remédio e aquela fase de cura não se completa, porque eu preciso estar íntegro no sentido de a minha biologia está pronta para receber esse processo de autocura. Anteontem, domingo, eu recebi uma mensagem de um paciente meu, Dalila. Olha só, deixa eu te falar, eu tô com uma dor no joelho aqui, e eu não sei, eu sou destro e a dor é no joelho direito, que a gente precisa, principalmente, né, para problemas na articular, muscular, a gente precisa saber se o paciente é destro ou se é canhoto, tá? A lateralidade cerebral não tem nada a ver com destro e canhoto de escrever. Então, a paciente da Lila, eu tô com essa dor no joelho direito e eu sou destro. E eu falei na hora, olha só, você pode ter brigado ou com a sua esposa, ou com o pai, ou com alguma pessoa da sua empresa, tal, onde você trabalha. Ele, meu Deus, Dalila, tu é fera. Eu briguei com a minha esposa, mas como eu já tinha passado, faz uma semana que eu tive uma DR pesada com ela, faz uma semana, e por isso que eu achava que não era mais. Pois é, você está no processo de cura. Aí ele, por isso que eu não fiz nada, nem ressignifiquei. Eu digo, então ressignifica, faz isso, que você vai ajudar. Pronto, acabou. Passou a dor no joelho,
E pronto, no final do dia, ele já estava melhor da dor de joelho. Então, tudo tem a ver com consciência. Quando a gente tem inteligência, né, nós sabemos inteligência no sentido, eu sei aquela informação. Então, se eu sei aquela informação, você rapidinho eu vou entender o que está acontecendo com esse paciente. Se esse meu paciente ele chega com depressão para mim e ele também tem uma dorzinha no ombro, é o ombro direito ou esquerda, destra ou canhoto. Aí eu vou saber se ele tem problema com a mãe, com o pai, com o parceiro, com a esposa. E a gente vai investigando, vamos entendendo o que está acontecendo. E aí, rápido, com a informação coerente, com o método certo e de ressignificação, nós vamos fazer com que esse paciente entre no processo de autocura. Isso é enxergar além dos sintomas, tá? E o tempo de cura, ele vai depender de cada paciente. Tempo de cura vai depender de cada paciente. Vai depender de cada paciente. Vai depender do quanto que ele passou segurando a barra em relação àquele conflito. Por exemplo, digamos que eu passei 1 ano brigando com meu esposo, né? Digamos que esse paciente lá, digamos que o processo é dele. Digamos que ele passou 1 ano em conflito com a esposa, sem falar direito e não sei o que e tal, desconfiando, ou ela desconfiando dele, ou ele desconfiando dela, enfim. E aí, enfim, eles têm uma última conversa, aquela conversa soluciona o casamento deles. E aí, meus amigos, essa pessoa pode inclusive ter um abscesso no joelho. Pode ser no joelho, pode ser em outras partes do corpo, depende de como ele perceber isso, tá? E ainda vai ter isso. Então, depende de como eu percebo aquilo que está acontecendo, assim como eu percebo, eu vou fazer eu vou ter o sintoma de acordo com aquela minha percepção em relação ao ambiente, tá? Então, ele vai entender, né, tudo isso. Olha, desculpa, gente. Então, eu fico pensando aqui várias coisas para falar para vocês e fico atropelando. Enfim, então, digamos que esse paciente, ele passou ali 1 ano o conflito, resolveu o conflito, e aí, inclusive, ele pode ter abscesso no joelho, tá? Abscesso no joelho direito. Ele pode passar, sei lá, 3 meses ali com abscesso, com dor, com não sei o quê, e, inclusive, ele pode até fazer cirurgia. Mas ele não faz atividade física. Mas ele engordou. Mas isso, mas aquilo. Bom, e qual que é o sentido de algumas pessoas engordarem, ficarem obesas e não sentir dor no joelho, né? Será que tem sentido? Se a pessoa tem dor no joelho só porque engordou, eu não vejo muito sentido nisso, tá? Eu não vejo. Por que eu não vejo? Eu não tô falando que isso não acontece, mas eu não vejo que isso tem sentido só por conta do peso. Pode ter sentido na seguinte questão. A pessoa estava com o joelho fragilizado, ela engordou, aumentou a fragilidade, e assim ela teve um sintoma maior, ok? Isso é fato, porque ela já tinha essa fragilidade. Mas se ela tem um joelho normal, se não está acontecendo nada no ambiente dela relacionado à percepção que está ligada ao joelho, à fragilidade no joelho, então, né, com certeza, ela não vai ter aí, né, um problema com o joelho, tá bom? Então, assim, tudo a gente tem que pensar, né? Porque, claro, os médicos, os outros profissionais de saúde, e a gente não está aqui para julgá-los, nós estamos aqui para aumentar essa percepção do nosso paciente, né? Eu não vou falar, não, se o médico não está certo. Eu só vou falar assim, olha só, eu não vejo muito sentido nisso. Vamos investigar? Né? Por exemplo, o paciente está o tempo todo ali com infecção urinária, com infecção urinária, com infecção urinária. Será que é a bactéria que é a vilã? Né? Ou será que é o meio ambiente? E aí não é porque você limpou o bumbum você limpou o bumbum da forma contrária e aí passou a bactéria de um lugar para o outro. Nada a ver. Porque você faz xixi e não limpa. Nada a ver. Porque isso. Nada a ver. Por quê? Porque as bactérias ali, elas estão para nos defender, tá? E a gente vai aprender
se vocês me acompanharem aqui, se vocês realmente estiverem comprometidos com o meu assunto, com o assunto que a gente está falando, né, a gente vai perceber que as bactérias não são os vilões. Elas, muito pelo contrário, elas estão ali para nos defender, para ajudar o nosso processo, tá, de autocura, tá bom? Então, agora eu vou responder algumas perguntas de vocês, e aí eu vou falando mais coisas. Daqui a pouquinho, daqui uns 10, 15 minutinhos, a gente vai fazer o atendimento ao vivo. Quem quer atendimento ao vivo, então, hashtag terapia do futuro ou sou terapeuta do futuro. Eu estou com infecção urinária, mais de um ano, minha mãe toma medicação para dor de enxaqueca há mais de 40 anos, como faríamos? Isso. E a compulsão alimentar pode ser o quê? Ai, gente, ontem eu falei sobre compulsão alimentar, hoje eu vou... quem estiver no grupo lá dos Terapeutas do Futuro do Telegram, você pode assistir a live de ontem, tá bom, Andresa? Se você estiver já no grupo, a gente vai disponibilizar por 24 horas lá no meu grupo do Telegram. Então, eu falei várias causas aqui da compulsão alimentar, da obesidade, e pode ser que você se encaixe, ou pode ser que você lembre de alguma pessoa que você conheça ou até paciente para poder ajudá-lo, tá? Como ressignificar o câncer de mama? Primeiro, Josi, para ressignificar, a gente precisa encontrar a causa. Não tem uma receita pronta, tá? O que a gente ensina, né, é que a gente precisa olhar se um carcinoma ductal, um carcinoma das glândulas mamárias. Então, a gente precisa entender qual a origem disso, o que o paciente tem e tal, para poder entender a história desse paciente para depois ressignificar. Não tem como a gente ressignificar, olha, dor de cabeça é isso, dor no estômago é tal coisa, né? A gente tem um mundo de possibilidades, né? Nós falamos muito isso no MPC, tem um mundo de possibilidades assim, a gente tem um padrão a seguir, mas quando a gente for ressignificar o paciente, nós temos que entender a história dele, porque nós só vamos conseguir ressignificar de acordo com a história desse paciente, tá bom? Então, não tem como eu te falar aqui como ressignificar o câncer de mama. Primeiro, a gente tem que entender a origem do câncer de mama. Então, eu posso até fazer uma live aqui. Não, eu acho que nessa maratona a gente não agendou nenhuma live sobre o câncer de mama, tá? Se houver mais pedidos, a gente pode até fazer. Mas, por enquanto, não está agendado. Mas, assim, se vocês pedirem lá no grupo do Telegram e tal, se a gente abrir para perguntas e vocês compartilharem isso conosco, a gente pode abrir essa sessão e fazer, tá? E aí eu vou dar um mundo de possibilidades. E aí, dentro dessa possibilidade, você vai encontrar qual que tá, né? Onde se encaixa esse paciente. E aí, assim, quando o paciente chega para nós no consultório, a gente já sabe mais ou menos direcionar, nós, terapeutas do futuro, que a gente já sabe basicamente qual que é a causa. Aí a gente vai investigar o histórico desse paciente e assim a gente vai ressignificar, tá bom? Que a gente vai nós vamos ressignificar de uma forma em que faça sentido para ele. Que não adianta eu fazer uma receita de bolo, não tem receita de bolo. E nós vamos entender também, gente, que não adianta só saber a causa. Bom, eu sei a causa, e agora o que fazer com essa causa, né? Não vai adiantar nada eu saber qual que é a causa, mas eu não saber como que ressignifica, né? Como que você vai fazer se você souber e não souber ressignificar? Você já sabe a causa, mas não sabe como ressignificar, não vai adiantar nada. Aí o paciente, sim, e aí? Tem uma terapia que eu utilizava antes de encontrar um PC, eu até informava para o paciente, olha só, aconteceu tal coisa com você e tal. Sim, e aí, o que eu faço com isso? Né? É complicado a gente saber, mas o paciente não souber o que fazer com isso. Então, é legal a gente saber ressignificar, mas entendendo o processo do nosso paciente, tá? Então, artrose no joelho, né, como explica, né, é a mesma coisa que eu estava falando aqui, depende da lateralidade do paciente, depende se ele é destro, se ele é canhoto, a lateralidade cerebral, e se ele é destro ou se é canhoto, a conotação do joelho direito ou esquerdo vai mudar, tá? Ela vai mudar, então nós vamos entender
Se o paciente for destro e tem o joelho direito fragilizado, eu vou entender o que aconteceu com ele. Se o paciente for canhoto e eu falar para ele o que né, qual que é a relação disso, ele vai entender e assim a gente vai ressignificar e explicar para o paciente, tá? A Aline está falando que a mãe dela toma medicação para dor de enxaqueca há mais de 40 anos. Como faríamos? Na verdade, Aline, a dor de cabeça e enxaqueca é como se fosse uma síndrome, né? Então, a gente precisa entender o que sua mãe sente, né? Quantos anos, há 40 anos ela toma remédio, mas não foi há 40 anos que começou. Com certeza foi há bem mais, talvez há 50 anos, nem sei quantos anos sua mãe tem, mas deve ter sido há muito tempo antes, né? Ok? E aí, talvez ela tenha outros sintomas associados, como dores nos olhos, ou ela tem vômitos, azia, talvez ela só quer ficar no escuro. Então, tudo isso tem a ver com o trilho do conflito, tá? Então, para a gente tratar qualquer pessoa, nós precisamos entender qual o trilho do conflito e aí sim ir para a ressignificação. E aí sim se aprofundar no caso do paciente e fazer um MPC de cura e o paciente vai liberar, tá bom? A Dena está falando, as bactérias combatem por nós. Dalila, a live vai ficar salva? A live vai ficar salva no grupo do Telegram por 24 horas, tá bom? TMCA de pulmão, pode dizer qual a causa? Até assistir ao vivo. Olha, que lindo, a Isadora. Acompanha a Dalila, ela irá despertar e ensinar muita coisa linda para vocês. Aos poucos irão compreendendo. Verdade, temos os indícios, mas precisamos entender o contexto do paciente. Eu estou com um problema no couro cabeludo, coça muito, cria caspa branca, será o que fazer? Tem que ver o que está acontecendo com você em relação à desproteção, tá bom? Lenida. Sim, faço do câncer de mama, vejo vídeo no canal do YouTube dela. Tem um vídeo fantástico, gente. Eu vou até pedir para minha equipe disponibilizar aqui também. A gente tem, parece que um trechinho dele de 10 minutos, tá? E eu vou pedir para minha equipe colocar aqui no Instagram. E também tá aqui no meu canal do YouTube, para quem está assistindo no YouTube, tem aqui no meu canal do YouTube um vídeo em que eu atendo uma pessoa com câncer de mama, tá? É fantástico. E depois ela mandou um depoimento para a gente. Quem for, né, aluna do MPC, vai ver o vídeo que ela mandou para a gente agradecendo. MPC, o melhor curso, divisor de águas, como ressignificar. No curso aprendemos. Quando vai abrir vaga com o MPC? Gente, fica acompanhando aqui a gente, que a gente vai informando para vocês. Participem dessa maratona, que essa maratona, sem dúvida, vai mudar a vida de vocês. E não sei se vocês vão ser alunos ou não, né? Mas não importa se você for aluno ou não, você vai aprender muito aqui. E claro que eu quero te ver do outro lado lá para você se aprofundar mais. Mas tudo isso que eu tô falando aqui, vocês já vão começar a entender bastante sobre o MPC. Mas para realmente, de fato, atender os nossos pacientes, a gente precisa se aprofundar. Meu bebê de 1 ano e 1 mês tem mau hálito, já tomou antibiótico várias vezes, mas não soluciona o problema. Alguma dica? Tem alguma ele está querendo afastar alguma pessoa. Talvez o pai, talvez a mãe, talvez o babá, tá? Precisa entender o que está acontecendo na vida desse bebê, ou o que aconteceu quando você estava grávida dele, para ele ter esse sintoma, tá? Antibiótico não vai resolver, muito pelo contrário, vai piorar, tá? Se você começar a dar antibiótico para ele, vai piorar, eu tô te dizendo com certeza, porque se não ajudou, não vai ajudar mais. E se você usou antibiótico em um bebê de 1 ano, não vai ajudar, né? E se você viu que não ajudou, por favor, para de fazer isso com seu filho. Procure uma terapeuta, né? Ou, sei lá, se você não sei qual que é a sua região, qualquer coisa, fala comigo no direct, tá? Se tiver alguma terapeuta MPC na sua região, eu vou te indicar. E assim, eu acho que vai ser um divisor de águas na sua vida, tá? Mas você precisa parar rápido e fazer isso. Ou se você tiver uma homeopata na sua região, faça isso.
tem a ver com ele querer afastar alguém que está perto e que está ameaçando o território de vocês, tá? Pode ser o irmão também, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, pode ser uma babá, uma pessoa, sei lá, um avô, uma avó, tá? Então, de acordo com o que eu falei, as pessoas começam a entender o que está acontecendo e rapidamente ela muda. Se você mudar o ambiente, tudo muda, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, esses alunos aí que estão fazendo a propaganda. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Quem vai fazer atendimento ao vivo agora? Vamos lá, já estou preparada aqui. Quem quer fazer atendimento ao vivo precisa ser uma pessoa, né, com obesidade. Escreve aí, terapeuta do futuro, sou terapeuta do futuro, e aí escreve na frente, obesidade, hashtag obesidade, tá? E aí eu estou esperando você aqui já para a gente atender. Precisa ser sobre obesidade, tá? A Andresa falou aqui, quero me curar para curar os outros. Pessoal que está no YouTube, eu vou tirar agora, encerrar a nossa live e a gente vai partir aqui para o Instagram, tá? E aí eu vou fazer um atendimento ao vivo de uma pessoa, tá bom? Um beijo, quem estiver aqui, vai para lá, para o Instagram, eu vou começar a fazer atendimento ao vivo aqui, até porque não dá para fazer pelo YouTube, tá bom? Um beijo, vou desconectar aqui, tchau, tchau, obrigada pela companhia e corre aqui para o Instagram.